Alô, meu povo! Muito boa noite para você que está fechando a semana aqui com a gente no Gazeta Esportiva, junto comigo, Marina Buffon, e aqui no estúdio, Osmar Garrafa, Marcelo Bassérgio. Boa noite, meninos. Tudo bem com vocês? Mar, tudo bem, Bassérgio? Certo. A gente tem bastante coisa para falar hoje, Opa. hein? Dia de falar sobre a vitória emocionante do Corinthians. Thiago Salazar vai trazer essa repercussão do jogo pra gente. A entrevista também do diretor executivo Fabinho Soldado. Olha o Salazar aí na frente do Parque São Jorge. E ainda vai atualizar a busca por um treinador. A gente também vai falar sobre a grande atuação do garoto Estevão no empate do Palmeiras ontem contra o Grêmio. Tem também as notícias mais quentes do São Paulo. O Alexandre Silvestre e o José Paes vão chegar logo mais. Cadê? A dupla aí, a dupla do barulho. Tem também Copa América, Eurocopa, Olimpíada, Jogo do Santos e muito mais por aqui. Voltamos depois dessas dicas. Estamos de volta por aqui. Amanhã tem seleção brasileira em campo contra o Uruguai às 10 da noite, lá em Las Vegas. Vamos para a enquete do dia, então. O Brasil vai conseguir se classificar para a próxima fase da Copa América? Sim ou não? Entra lá no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Você também pode acompanhar o nosso programa no youtube.com/Gazeta Esportiva. E é claro que eu quero saber aqui a opinião de vocês. Garrafa, começando por você. E aí, classifica ou não? Então, mais uma vez, boa noite, Marina. Boa noite, Bassérgio. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Se a gente pegar desempenho de Copa América, aí é mais para dizer não. Mas tendo como base que é o início de trabalho, tendo como base que a seleção brasileira, mesmo sem o Vini Júnior, apresentou contra a Inglaterra e também contra a Espanha, acho que dá para deixar um voto de confiança e vou ser otimista e acredito que sim, Bassérgio. Eu também acredito que o Brasil tem total condição de se classificar. Eu aposto numa classificação do Brasil. É verdade que o Brasil não fez uma primeira fase de encher os olhos, mas o time do Uruguai, embora seja bem treinado, vem um bom momento com o Marcelo Bielsa, ainda é inferior em relação à qualidade, né? Então eu aposto no Brasil. Muito bem, então. Quero saber a opinião de vocês também, para depois a gente trazer aqui a enquete, tá? A Argentina sofreu ontem e se surpreendeu até com o Messi perdendo o pênalti, mas avançou para a próxima fase da Copa América. Bora assistir. A Argentina e Equador se enfrentaram ontem pelas quartas de final da Copa América e a Argentina saiu na frente. O Messi bateu o escanteio, o McAllister desviou e o Lisandro Martínez só empurrou para dentro, 1-0. O Equador teve a chance de empatar depois de um pênalti marcado, mas o Ener Valencia tirou demais e mandou na trave. Só que nos acréscimos do segundo tempo, o Kevin Rodrigues acertou uma cabeçada milagrosa e a decisão foi para os pênaltis. O Messi, acredite se quiser, perdeu o primeiro para a Argentina, mas o Dibu Martínez pegou duas cobranças dos equatorianos e garantiu os argentinos na semifinal. Os nossos hermanos esperam o vencedor do confronto entre Canadá e Venezuela. Tá aí os hermanos. E faltam exatamente 3 semanas para a abertura das Olimpíadas de Paris. Pensando nisso, o Clube Pinheiros realizou uma coletiva de imprensa geral com os atletas que estarão na França representando o Brasil. Confere aí. As possibilidades já estão à mesa. E que possibilidades! Responsável por 12 medalhas do Brasil em Jogos Olímpicos, o Esporte Clube Pinheiros se prepara para mandar mais uma grande delegação para as Olimpíadas, dessa vez para os Jogos de Paris. Bom, por enquanto eu tô tranquila, né? Foi como eu falei ali agora há pouco. Por enquanto eu tô tranquila, não sei daqui pra frente, mas eu tô bem animada e bem feliz em estar na minha 3ª edição. Ao todo, são 33 atletas do Clube Pinheiros que estão com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris. E ó que esse número ainda pode aumentar, dependendo dos resultados do Troféu Brasil de Atletismo, que acontece no próximo domingo. 2 vezes medalha de bronze em Jogos Olímpicos, o judoca Rafael Silva, o Baby, vai para a última Olimpíada da carreira, aos 37 anos de idade.
Teve Mundial ano passado, consegui uma medalha de bronze, então sei que eu tenho chance, me deu bastante confiança de, tô fazendo um trabalho legal. E agora em Paris eu tô bastante feliz de poder competir bem e quem sabe chegar na medalha, que é o mais importante, assim, pensando nessa competição. E não é só de atleta experiente que vive o Pinheiros não, hein? O Wellington Silva, do arremesso de peso, vai para a primeira Olimpíada da vida dele. Agora manter um pouco frio e diminuir um pouquinho a ansiedade, as coisas que vão acontecer ainda até lá. Que nada atrapalhe nenhum dos nossos atletas, Wellington, para que os sorrisos se multipliquem nos Jogos de Paris. Então, Olimpíada chegando, vamos aquecendo, né? O Palmeiras e o Grêmio abriram 2 gols de vantagem ontem, mas o Estevão brilhou mais uma vez e salvou o Verdão. Vamos conferir como foi. Grêmio e Palmeiras se enfrentaram em Caxias e o Verdão voltou do Sul com um empate heróico. O Imortal abriu a contagem cedo, quando Cristaldo aproveitou o vacilo do Marcos Rocha e cruzou na medida para o Pavon só empurrar para o gol. 1-0. O Palestra foi para cima, mas esbarrou num Rony pouco inspirado, que perdeu essa chance cara a cara. E depois deu uma de zagueiro quando o Flaco pegou o rebote da bomba do Piquerez. Aí não, né, Rústico? Quem também desperdiçou a chance do empate foi o John. Já na segunda etapa, Vanderlan, que foi um dos laterais que o Abel colocou no intervalo, fez pênalti, bem convertido pelo Cristaldo, 2-0. E quando tudo parecia perdido, o Estevão, menino bom de bola, achou o Mike no corredor direito e após desvio, a bola sobrou para o oportunista Flaco Lopes. Início da reação alviverde. E 3 minutinhos depois, a pintura do jogo, assinada por Estevão. Olha que golaço que o canhotinho da base fez. Como tá jogando o garoto. E ficou nisso. Grêmio 2, Palmeiras também 2. Placar final. Grande resultado, né, Bacégio, do Palmeiras. Apesar, claro, o torcedor sempre quer vitória, mas do jeito que o jogo foi construído, grande resultado, né? Não, sem dúvida. Mais uma vez o Palmeiras mostrando o quão resiliente é esse time, saindo atrás 2-0. E o Estevão é o exemplo do jogador que conseguiu sozinho encaminhar esse empate para o Palmeiras, porque é ele que clareia a jogada, origina a jogada do primeiro gol, fazendo com que o Mike entre em infiltração, invada a área e o Flaco Lopes completa para o fundo das redes, e depois ele marca uma pintura. Já não me surpreende mais o Estevão, a gente está falando de um jogador de primeiríssima classe, é só questão de tempo para ele começar a figurar nas convocações do técnico Dorival Júnior. Ele está indo para um gigante europeu que é o Chelsea, certamente lá vai se desenvolver ainda mais. Quem perde somos nós, que não vamos acompanhar tão de perto o desenvolvimento da carreira desse grande jogador. E o Palmeiras, né, que certamente sem ele em campo ontem, com certeza sairia de campo com um resultado negativo. Eu dizia ontem, né, Marina, aqui com o Silvestre, com você, de que o jogo seria complicado para o Palmeiras. E se desenhou assim desde o início. E o Palmeiras, muito com esse talento que o Bacégio bem ressaltou, do Estevão, acabou buscando o empate, que teve um sabor, sim, de vitória. O Flamengo não consegue desgarrar, pelo menos nesse momento. E pela circunstância, melhor ainda. Sobre o Estevão, né, as pessoas talvez não entendam, mas, Bacégio, tentar te propor um exercício. Traga o Endrick, que já é uma realidade, né? Tá ainda em formatação, mas é uma realidade. Sim. Jogador do Real Madrid, titular da seleção brasileira não é, mas já tem a camisa 9, já fez gol em Wembley, já fez gol, enfim, em estádios importantes, em adversários importantes. Mas vamos tentar lembrar do início do Endrick, nesse exato momento em que está o Estevão. Quando ele começa a entrar ainda de forma tímida, me agrada mais esse início do Estevão do que o início do Endrick. Isso significa que um é melhor que o outro? Não, mas eu gosto mais do estilo que o Estevão apresenta nesse início em relação ao Endrick. E que os dois aí possam lá na frente estarem brilhando, mas é demais esse garoto. A gente não tem a imagem, né, a detentora não enviou, mas a gente tem que falar desse lance. Foi pênalti para vocês no lance do Estevão, quando ele entra na área e 2 gremistas ali impedem
que ele vá pro gol. A gente não tem esse lance, infelizmente. Mas eu sabe que eu e o diretor, né? A gente tava conversando antes, ele falou foi, eu falei não foi. Depois eu fiquei vendo, achei que foi, gente. Se você tivesse falado que não e o nosso diretor, o Fini, sim, eu também diria não, como você. Mas como você olhou novamente e disse sim, e eu vi uma única vez o lance, e da primeira vez que vi, entendi que foi pênalti, mas não consegui ver por mais vezes e a detentora não nos mandou o vídeo, então foi pênalti, Marina. Então tá bom. Vamos falar mais um pouquinho de Palmeiras então? Agora ao vivo, lá com o nosso querido Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. O que mais você separou pra gente desse jogão? Tudo bem. Mas antes do Palmeiras eu preciso falar com Osmar Garrafa, que borrifou o meu palpite de ontem. Me cornetou. Você tá louco? Vai ser 3-2 onde pro Corinthians? Corinthians e Vitória não fazem gol em ninguém. Eu acertei até o enredo do jogo. Corinthians vai fazer o primeiro, depois vai enrolar, só que eu disse que ia ser a virada da virada. Não foi virada da virada, mas eu falei que ia ser 3-2 com gol no apagar das luzes. É pra você, Garrafa. Essa é pra você, Garrafa. Tá me devendo, hein? Uma gelada com colarinha. Rapaz. Tá pensando não, o quê? Pode passar lá que eu pago e com o maior prazer. E detalhe é o seguinte, eu não disse, até votamos todos nós que o Corinthians venceria, não é? Não, eu não. A Marina foi no empate, não é? Mas a grande maioria aqui deu vitória do Corinthians. Eu não borrifei o seu palpite, eu disse o seguinte, por que todo esse drama é maltratar demais o corintiano, que ontem foi maltratado durante o jogo, sofreu até o final. Venceu a lá Corinthians. E venceu a lá Corinthians. Eu não questionei o seu palpite, eu questionei a forma. Eu falei, pra que essa tortura? O senhor não sabe o que é ser corintiano. Não sei, realmente. Corintiano adora esse tipo de ambiente, essa vitória suada sangrando com gol no apagar, no cair da noite, tá bom? Eu te explico. Se você puder assinar antes do jogo que vai ser com esse enredo e que vai ganhar, eu também assinaria. Mas claro, não sei, porque o meu Londrina não tem esse tipo de episódio. A gente tem perdido constantemente e não consegue nenhuma virada épica como o próprio Corinthians. Deve ser um grande barato mesmo. A torcida tinha muito que comemorar, porque a vitória foi muito importante. O seu Esporte Clube Londrina Paulista, é verdade. Garrafa, vamos, Marina, Marcelo, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. A minha equipe caiu no chão de dar risada agora. Ô Zé, vai pro outro lado do muro que tem São Paulo. Mas o Palmeiras, aí vamos separar Abel Ferreira, um trechinho do Abel. O Palmeiras com o empate de ontem caiu pra terceiro, mas tá empatado com o Botafogo, que é o vice-líder, 27 pontos Botafogo, 27 pontos Palmeiras. O Bahia, o próximo adversário, também 27. Flamengo deu uma disparadinha, 30 pontos, 3 pontinhos à frente. E o Abel Ferreira falou da situação do Palmeiras, que tá brigando em cima, conquistando muita coisa há quase 4 anos. Tá pensando que é fácil? Não é não. E o Palmeiras vem para brigar de novo por tudo que se apresenta na temporada. Mas isso não é para qualquer time não. Tanto que Gigantão, que ganhou os Libertadores ano passado, tá afundado na lanterna da zona do rebaixamento. Diz aí, Abel Ferreira. Para vocês verem o tamanho daquilo que nós estamos a fazer, basta ver as equipas que foram campeãs há pouco tempo. Vejam o Fluminense, ganhou o Libertadores, onde é que está? E parece fácil tudo o que nós estamos a fazer. Parece fácil, parece que cai do céu, mas é preciso estar sempre com o elástico esticado, é preciso estar sempre a cobrar dos jogadores. Isto desgasta. Estar sempre ao mais alto nível, a meter pressão nos jogadores, ter que jogar para ganhar, conquistar o que já todos nós conquistamos, isso desgasta a nossa equipa, mas vamos andar ali atrás. Vocês já perceberam que há várias equipas que vão andar ali em cima. Eu tenho visto os jogos, nós estamos a ver o Flamengo, mas estamos a ver o Bahia ali também a próximo, estamos a ver o Botafogo, estamos a ver o Palmeiras, estamos a ver o São Paulo, estamos a ver uma série de equipas ali com muita vontade, o Cruzeiro que se está a reforçar de forma incrível, não é? E portanto nós vamos continuar a fazer o melhor que nós conseguimos, e eu acho que nós estamos de parabéns, porque mesmo em função de todas os desfalques, a equipa continua a mostrar coração de leão, e isso é uma coisa que eu não abdico das minhas equipas, que é o coração tem que estar lá sempre. Pena foi, como te disse, até o último segundo lutámos pela virada, não deu, seguimos em frente e somamos mais um ponto. Verdão trouxe na bagagem lá de Caxias do Sul esse pontinho,
Palmeiras já se reapresentou, treinou, amanhã treina novamente na academia, visando o jogo de domingo, 18h30, Allianz Parque, confronto direto, briga, jogo de 6 pontos, né, os dois brigando por título, por que não? O Bahia fazendo uma campanha linda com o Rogério Ceni, o Abel Ferreira tentando lá colar no Flamengo com o Palmeiras. A cobertura completa desse jogo ao vivaço domingo no Mesa Redonda com você, Garrafa, porque o jogo vai terminar mais ou menos no horário do início do nosso querido e tradicional Mesa Redonda. O Abel Ferreira deverá contar novamente com o Gustavo Gomes, que voltou da Copa América e pode roubar a posição do Vitor Reis. Vamos ver o que o Abel vai preparar para essa partida, até porque ele disse numa coletiva anterior à de ontem que Gustavo Gomes e Murilo precisam abrir os olhos com Naves e Vitor Reis, mas eu acho que o Gustavo Gomes volta para o time, o Zé Rafael tá machucado, segue fora, e além de suspenso ele foi, já cumpriu, mas continua machucado. Murilo também com problema no tornozelo não deve jogar, em compensação o Veiga volta da expulsão, e o Gabriel Menino também cumpriu a automática, pode ser selecionado pelo Abel Ferreira para tocar na banda de início de partida. É isso aí. Um beijo para vocês. Um beijo, Silver. Depois passa para mim, tá? O resultado da Mega Sena, já que você acertou ontem o placar aí, tudo certinho, eu quero saber o resultado também. Gastei a cota já. Não vai acertar mais não, viu, Silver? Beijo. Meninos, a minha pergunta é meio óbvia a minha pergunta, mas vamos lá, né? Retorno de Rafael Veiga, Gabriel Menino, vocês manteriam o Rony, deixariam um menino ali, e aí? O Abel ele tem alternativas, né, Marina? E as alternativas, eu entendo que o futebol, principalmente no Campeonato Brasileiro, não existe muito aquela equipe titular. Você tem que ir jogo a jogo, porque você tem competições paralelas, o calendário é muito desgastante. Foi-se o tempo que a gente falava lá de 1 a 11, eu sou titular. No Palmeiras todo mundo é basicamente titular, porque o calendário exige um desgaste grande dos atletas, tem lesão, tem suspensão. Então eu entendo que o Abel, ele mesmo perdendo, não é? O Zé Rafael, que é uma perda importante, jogadores voltando. O Rony vinha numa sequência boa, acho que o Rony pode ser novamente aproveitado. O cara que tem uma história dentro do Palmeiras. O fato de você oscilar e oscilando para baixo, é oscilação, você desce e sobe. O Rony estava ganhando novas oportunidades, eu voltaria assim com o Rony, daria mais oportunidade a ele, Bacégio. Eu concordo, e o Rony, se você pegar antes do surgimento do Endrick, o status do Rony dentro do elenco do Palmeiras era um dos jogadores indispensáveis do técnico Abel Ferreira. E depois que o Endrick começou a ganhar mais protagonismo, o Rony foi para o banco de reservas, mas eu nunca ouvi algo relacionado a problema de relacionamento, porque o Rony está no banco de reservas, foi um jogador que, apesar do seu status, aceitou o fato em detrimento do grupo, ou seja, colocou o grupo na frente ao invés de colocar na frente as suas necessidades pessoais e profissionais. Então eu acho que muitos passaram por essa situação dentro do próprio Palmeiras. Não seria diferente com o Rony. Mas hoje em dia a gente vê tanto jogador que não construiu nada na carreira e já tem uma atitude oposta. Você viu o Wesley ontem? O Wesley, acho que nos últimos 10 jogos, se fez 1 ou 2 gols, é muito. Não é? Ele estava reclamando, parecendo que já era jogador de Copa do Mundo, né? Não pode. Então, muito por essa postura que o Rony teve durante todo esse tempo, que eu acho que o Rony merece sim uma vaga no time titular do Palmeiras. E Gustavo Gomes? Volta pra zaga, deixa ele no banco, porque ele não jogou, né? Com o Paraguai, ele ficou no banco de reserva. Em condição, não tem outra. A vaga é dele, né? Incontestável. Gente, domingo é celebrado o Dia Internacional do Chocolate. Para comemorar a data, a gente traz para você uma reportagem com alguns dos chocolates no futebol. Dá uma olhada. Chocolate, 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 eu só quero chocolate. Com menta, pimenta, branco, ao leite. Quem aí não gosta de chocolate, não é? E no domingo, dia 7 de julho, será comemorado o Dia do Chocolate. Então vem comigo relembrar alguns dos chocolates recentes dos gigantes paulistas. O momento do Timão não é bom, mas o passado nunca será apagado. Se estamos falando de goleadas, é impossível não lembrar do 6-1 contra o São Paulo em 2015. O time do Tite tinha acabado de ser campeão brasileiro e veio cheio de reservas, mas surpreendeu. Goleou o rival em um dia iluminado de Romero, que marcou 2 vezes. Luca, Christian, Bruno Henrique e Edu Dracena fizeram os outros gols do alvinegro. Pelo lado do tricolor, Allan Kardec fez o gol de honra.
Do outro lado da linha vermelha do metrô, o Palmeiras também goleou o São Paulo recentemente. No ano passado, o time comandado por Abel Ferreira não atravessava um bom momento e enfrentou o tricolor, para quem havia sido eliminado na Copa do Brasil. O Alviverde emplacou um sonoro 5-0 e deu início à arrancada que culminou no título brasileiro. Breno Lopes marcou 2 vezes, assim como o Piquerez, que deixou 2, com direito a um golaço. Marcos Rocha também anotou o dele. Mas só teve chocolate amargo para o torcedor são paulino? Nada disso! Em julho do ano passado, ainda sob o comando de Dorival Júnior, o tricolor achocolatou a vida do torcedor com uma goleada por 4-1. A vítima foi o rival Santos. Caleri anotou 2. O terceiro gol foi marcado pelo David e a cobertura quem colocou foi Alexandre Pato. Pelo lado do Peixe, Marcos Leonardo marcou no finalzinho do jogo. Indo para a Baixada, vamos viajar para 2019, quando o Santos, comandado por Jorge Sampaoli, goleou o temido Flamengo de Jorge Jesus por 4-0. A partida rolou na Vila Belmiro. Os gols foram marcados por Marinho, Carlos Sanches 2 vezes e Eduardo Sacha fechou a conta do chocolate. Mas e aí, torcedor, qual o chocolate mais marcante que você já viu? Vamos ver então como que o Corinthians chegou à vitória na noite de ontem. Vitória, ó, suada. Pode rodar. Sabe aqueles jogos que não decidem nada, mas que marcam a vida de quem viu e viveu aquele momento? Isso resume um pouco da história desse Corinthians e Vitória pela 14ª rodada do Brasileirão. Não foi uma final de Libertadores como há 12 anos, mas neste 4 de julho também teve apreensão, muito sofrimento e explosão de alegria e alívio. Só no primeiro tempo, 3 gols. O placar foi aberto em jogada trabalhada, coletiva, que terminou com um chute fatal de Rodrigo Garro. Alejandro deixou claro que o Vitória não ia se entregar sem lutar em Itaquera. Garro, então, soltou a perna mais uma vez, cheio de estilo e precisão. O resultado apertado cobrou seu preço. Lance despretensioso, bola na mão de Léo Maná e pênalti pro Leão. Alejandro, mais uma vez, bateu firme e empatou aos 40 minutos do segundo tempo. A gente tomou um gol de empate de pênalti, eu só sei que eu olhei pro céu assim e na hora veio uma paz no meu coração. Eu falei assim, cara, vai sobrar uma bola pra mim e eu vou guardar. O árbitro ainda acrescentaria 6 minutos além do tempo regulamentar. E na última volta do relógio, a fé de cada corintiano foi ouvida sob os pés de Giovani, a cria do terrão. E assim o Corinthians acabou com um longo período sem vitórias. Já eram 7 jogos seguidos e 9 rodadas no Brasileirão sem vencer.
a equipe continua na zona do rebaixamento, mas agora com a confiança renovada. Creo que fue una victoria importante, más allá de que por ahí terminamos sufriendo en los últimos minutos. Siento que fue muy importante para lo que vinimos a buscar, para volver a agarrar confianza, para sumar 3 puntos muy importantes en una situación difícil que estamos en el club. Así que nada, ahora a descansar, a disfrutar de haber ganado, que hacía mucho que no ganábamos, e já preparar o que vai ser o próximo partido. As questões emocionais, elas afetam muito, né? E a gente internamente a gente precisa se fortalecer. E esse grupo, é importante de ressaltar isso, é um grupo que é muito unido, é um grupo que é muito forte, né, internamente. O ambiente foi positivo desde o início, desde a minha chegada era um ambiente positivo, um ambiente de confiança e de otimismo, né? E o resultado ajuda a confirmar esse momento positivo, né? Resultado que pode, né, de fato, dar esse ânimo, né, Garrafa, para o corintiano, para o Corinthians voltar a vencer. Apesar de um jogo difícil que tem aí no domingo, né? O Corinthians jogou uma partida brilhante? Não. Mas o Corinthians foi mais organizado dentro de campo. Quem organizou foi o técnico interino? Acredito que, eu não posso afirmar, mas acredito que muito mais teve aí organização dos jogadores. Né? O Tonhão da Fiel ele tinha uma dificuldade de montar o time com o Garro e com o Coronado. Ele abria o Coronado muito para o meio. Então, o Coronado você tem que trazer mais para o meio campo. Ele abria muito na ponta. Tem que trazer mais para o meio campo. Abrir uma avenida ali para descer o lateral, o Fagner, ou o Mateuzinho, mesmo com dificuldades. Então foi uma organização dos próprios jogadores. Isso é natural, não é nenhuma crítica não ao rapaz que esteve lá segurando esse rojão. Então eu vi um time mais organizado e é o que eu dizia ontem, Marina, para o Silvestre e para você aqui. Esse Corinthians, que tem jogadores experientes, é um Corinthians que, se não vai brigar na parte alta na tabela, se chegar um técnico para organizar, é um time que, pelo menos acima da zona de rebaixamento, 14º, 15º, tem elenco, tem time para estar ali, Sérgio. Eu concordo. O Corinthians, sendo um time bem treinado, é um time que tem bons valores individuais. A gente está falando do Rodrigo Garro. É um jogador que pega muito bem na bola. A gente já viu ele fazendo gols de falta. Pensa o jogo. Ontem foi decisivo, marcou um golaço. O outro também um bonito gol. Enfim. E aí a gente começa a imaginar, por exemplo, o Rodrigo Garro inserido num contexto, em um time mais organizado, vai jogar. Que sabe fazer boas movimentações, um time mais ensaiado, mais redondinho, vai jogar ainda muito mais. Se ele já está jogando nessa bagunça, com perdão da palavra, mas hoje o Corinthians é uma bagunça, se ele já está conseguindo dar retorno nessa estrutura, imagina num time mais organizado. E aí a gente vai pro Yuri Alberto, mesma coisa. Perfeito. Coronado, mesma coisa. Então, assim, tem Gustavo Henrique, você tem Ranieri no meio campo. Bem treinado, esse Corinthians pode e deve render mais. Não estamos falando de título, não estamos imaginando o Corinthians em G4, nada. A gente imagina esse Corinthians fora da zona de rebaixamento, ali, um pouquinho, talvez até abaixo do meio de tabela, dá para chegar. Para ganhar desses hoje, concorrentes do Corinthians, o campeonato do Corinthians hoje é o campeonato da parte de baixo. O que não dava era para continuar tendo vencido unicamente o Fluminense. Exatamente. O Corinthians precisava dar uma resposta. Contra essas equipes, o Corinthians precisa vencer. A resposta veio, Marina. Exato, né? E o executivo de futebol do Corinthians, o Fabinho Soldado, se pronunciou ontem também sobre os vários assuntos pendentes no clube. Quem chega aqui para falar com a gente é o Thiago Salazar, que acompanhou a entrevista e vai falar para a gente aí quais são os principais trechos. Boa noite, Salazar. Boa noite, Marina, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, o Fabinho Soldado passou ali na zona mista, atendeu aos jornalistas. Era importante que o executivo de futebol do Corinthians desse a cara nesse momento, porque desde a demissão do Antônio Oliveira ninguém falou, né? O Corinthians só mandou aquela notinha oficial, demitiu o técnico e bico calado até então. Então ontem o Fabinho Soldado passou lá. Perguntamos para ele sobre técnico, nomes, possíveis reforços e as situações de Pedro Henrique, foi até titular depois daquela situação ali de aparecer aparentemente embriagado na festa do Carlos Miguel, a situação do Mosquito e do Arthur Souza, pelo jeito, não jogam mais pelo Corinthians. Enfim, de tudo um pouco falou Fabinho Soldado, que sai pela tangente, não fala em nomes, mas vamos lá, dá uma olhada no que de mais importante disse o dirigente do Timão.
Certamente, na altura que nós estamos hoje, nós temos, claro, alguns alvos bem definidos. Desses alvos definidos, sua pergunta foi muito pertinente. Certamente iremos tomar a decisão em relação ao escolhido. É muito mais do que das opções que tem, daquele trabalho também proativo que é feito, né, para buscar umas outras opções também que às vezes vocês nem comentam tanto. E no final disso tudo, claro, que você vai analisar a parte técnica, o financeiro, você tem que levar tudo isso em questão. Me surpreende a decisão, né? Jogadores ainda jovens, com um futuro brilhante pela frente, não querer fazer parte dessa equipe. Eu também estou ansioso, né? Para dar notícias para você, para trazer esses jogadores o quanto antes, mas a gente sabe que estamos aguardando respostas, estamos aguardando alguns dar a palavra final, enfim, são tantas outras etapas que precisam ser concluídas e a gente está aí diariamente esperando, aguardando, conversando, contactando, indo, né, até esses possíveis, para que a gente possa, assim, no final, trazer os reforços que fortaleçam ainda mais o que já estão aqui. Ele reconhece o que aconteceu, ele estava no seu momento de folga, de lazer, mas mesmo assim, né, todos nós temos uma responsabilidade com o clube. Ele já reconheceu, é um jogador experiente, entrou em campo, deu a cara, nos ajudou bastante, correu, se dedicou muito e agora a gente precisa olhar para frente, né? Entendendo que temos muitas coisas ainda a serem conquistadas e agora a gente precisa de todos. Então, sobre isso já foi conversado, eu já conversei com ele pessoalmente sobre o caso, agora é seguir o caminho. Bom, tá aí, Fabinho Soldado então, falando de tudo um pouco, como eu disse, né, você percebe? Ele não fala em nomes em momento nenhum. Daqui a pouco eu vou voltar com mais informações sobre essa busca do Corinthians por um novo técnico. Por enquanto o Rafael Larúcia continua no comando da equipe, não se sabe até quando. E informação aí, o Corinthians está colocando algumas coisas em dia, né? Lembra? Comentei ontem aqui sobre os salários. O Corinthians hoje só tem o direito de imagem de junho atrasado, CLT, com funcionários, com jogadores, FGTS, colocou tudo em dia. Chegou a informação agora até de um pagamento da terceira parcela do acordo com o Bocelli. Pagaram, falta só a última parcela que vai vencer em dezembro. Enfim, o Corinthians se colocando ali, tentando colocar a casa em dia. E também tem uma informação sobre o jogo. Acabou não aparecendo no VT, mas o Yuri Alberto, ele correu o risco de ser expulso, porque o VAR, Caio Max, ele recomendou a expulsão do Yuri Alberto no primeiro tempo, ali um lance que o Yuri Alberto acaba pegando a bola e sobrando um pé no joelho do jogador do Vitória. O árbitro de campo discordou, não expulsou, deu cartão amarelo para o Yuri Alberto, só que hoje vazaram algumas mensagens que supostamente são do árbitro de vídeo de ontem, numa rede social, falando ali que o Corinthians tem mais que se... É isso mesmo. Agora o que o Corinthians quer? Que a CBF averigue essas supostas mensagens do Caio Max numa rede social para saber se são dele mesmo, se é verdade e que até isso acontecer, até chegarmos a uma resposta, o Corinthians não quer mais este árbitro Caio Max escalado nos jogos do Timão. Esse ofício foi enviado para a CBF agora à noite, Marina. Muito bem, temos muitas coisas para falar aqui, né, do Corinthians. Vamos começar primeiro falando de algumas coisas do Fabinho Soldado ali. O que vocês acharam? Sabonetou? É importante, né, o Fabinho Soldado falar, mas ele tem que ser mais claro, né? Mas, assim, de importante mesmo, não falou absolutamente nada. A grande questão é sobre técnico. Não, nós temos alvo. Pô, só faltava não ter alvos bem definidos. A questão é, quando o Corinthians vai ter um treinador? Essa é uma pergunta que merecia uma resposta. Em que pé está a negociação? Qual é o perfil de técnico que o Corinthians quer? São essas respostas que o dirigente não deu ao torcedor. E o Corinthians tem que tomar muito cuidado, que apesar da vitória, Bacégio, se a gente olhar a tabela de classificação, o Corinthians permanece na zona de rebaixamento. Não pode dormir no barulho de uma vitória importante, entender que a coisa está se acalmando. Eu já esperava que no jogo contra o Cruzeiro o Corinthians tivesse um técnico. Eu acho que é fundamental, porque o treinador que está lá é treinador que veio para o Sub-17,
Aí saiu o Danilo, ele foi para o Sub-20. Aí sai o Tonhão, ele vai para técnico. Falei, a semana que vem, se vier o impeachment, ele vai ser presidente do clube. Né? Então ele é o menos culpado, não tem nada a ver com isso. Então o Corinthians precisa de um treinador, o momento ainda é preocupante e a resposta não foi dada na coletiva. Não, e você falou tudo, Garrafa. Geralmente um time que demite seu treinador e que figura na zona de rebaixamento, tá brigando pelas últimas colocações do campeonato, em questão de 1, 2 dias, o clube já anuncia o substituto e já tenta ali a base do famoso fato novo. É isso. Incentivar o elenco e conseguir vitórias. Foi assim, por exemplo, com o Vitória que enfrentou o Corinthians ontem. O Thiago Carpini chegou rapidamente e já conseguiu promover uma evolução no time. Só que no Corinthians, esse atraso, ao meu ver, é porque talvez o clube esteja levando alguns nãos nos bastidores. Porque um clube do tamanho do Corinthians, com a cadeira de treinador vaga, na zona de rebaixamento e até agora não conseguiu contratar um treinador, Corinthians não pode se dar o luxo de, peraí, deixa eu analisar qual que é o estilo de jogo que mais se assemelha às características do elenco. Precisa de um treinador para tirar o time da zona de rebaixamento. E esse cara até agora não chegou. A diretoria vai esperar até quando para trazer um treinador e tentar tirar o clube dessa situação? E sobre o árbitro, né, a informação que o Salazar trouxe, não quero pré-julgar. Não vamos pré-julgar, tem que se apurar. Realmente, se for verdade, isso é muito sério. Isso é muito sério. E a arbitragem ontem errou, né? O VAR, ele erra quando chama o árbitro, né? E o árbitro erra, ele acerta em não expulsar o jogador do Corinthians, mas se ele entendeu que não foi falta e realmente não foi falta, não tinha por que dar aquele cartão amarelo. Então, uma sequência de erros num lance absolutamente normal. Não houve nenhuma intenção do Yuri Alberto fazer aquele tipo de falta, não cabia o cartão amarelo. Né, e para piorar a situação, tem essa possibilidade, uma possibilidade de ter vazado aí alguns prints aí de que a arbitragem mandou o Corinthians para aquele lugar. Não é o papel do árbitro de VAR, nem de campo, né? E olha, vocês estavam falando de técnico, né? Hoje tem Santos em campo pela Série B, às 7 da noite contra o Ceará, lá no Castelão. Vamos dar uma olhada na escalação oficial do Peixe de Fábio Carille? Brazão no gol, Aderlan, Gil, Jair e Escobar completam a defesa ali. No meio a gente tem o Sandri, Pituca e Giuliano. No ataque, Otero, Pedrinho e Furque. O Santos é o segundo colocado da Série B com 22 pontos. O Ceará é o nono com 19. Por que eu falei sobre o técnico, né? Porque a gente sabe que o Carille é um dos alvos aí do Corinthians também, né, Garrafa? Assim, parece o Salazar depois pode confirmar, acho que ele ainda vai voltar no programa, né? Mas pelo que a gente tinha de informação, parece que deu uma esfriada. Vamos esperar, atualizar. Se ganha, acho que a coisa pode ficar um pouquinho mais complicada. Quando perde, né? O nome do Carille pode vir à tona, mas vamos aguardar o Salazar aí para que venha notícias novas, que a torcida está ansiosa, né? O Carille não quer se indispor com o Santos, né? Que abriu as portas, fez todo um esforço para ele sair do Japão e vir para o Brasil. O próprio presidente Marcelo Teixeira tem uma relação de confiança com o Carille, mas é o Corinthians, um clube onde ele já tem uma história vitoriosa, enfim, a gente precisa aguardar, né? Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Eu não trocaria, se eu acreditasse no trabalho, se as coisas estivessem fluindo lá dentro. O Santos hoje está no G4, fez um bom Campeonato Paulista, foi a final do Campeonato Paulista, jogou de igual para igual com o Palmeiras, é verdade que o Paulistão não é parâmetro, mas o Santos encarou o Palmeiras. Tá? Essa é a verdade na final do Campeonato Paulista. Começa bem a Série B, tem uma oscilação e retoma. Que é normal essa oscilação numa temporada longa. Então, ele tem um trabalho para tirar o Santos da Série B e trazer para a Série A. Pegar esse pepino do Corinthians que não é dele, se fosse Mas só... é aquela história também, né, gente? O Carille estava balançando no cargo semana passada. Essa é a questão. Se a coisa estiver funcionando lá dentro, Marina, se tem a confiança de jogadores, de presidente, de diretoria, eu seguiria com o trabalho. Agora, se a coisa já tá feia pra mim, se não confia em mim, aí eu vou seguir minha vida. Se o presidente ficar quieto em meio às especulações de que ele pode sair, tá? Agora, se o Marcelo Teixeira fechou com ele, falou, vambora, esquece essas especulações, tamo junto e tal, pode ser que tenha sabe quem vai entrar pro nosso debate aqui? É o Salazar, que tem notícias, então, sobre toda essa questão, na busca pelo técnico, e Carille, Ramon Dias. Entrou mais alguém na parada, Salazar? O que tá rolando por aí hoje?
Vamos lá, vamos tentar só atualizar. O torcedor tem que entender que a gente sempre fala em atualização, porque ainda não temos um martelo batido e tudo pode mudar. A gente está acostumado com isso no futebol. O que o torcedor precisa entender? O Carille, ele ainda não está descartado. Apesar do Santos fazer jogo duro, dar nota lá no Instagram do presidente Marcelo Teixeira, o Carille não está descartado. Como eu venho dizendo aqui, o Corinthians tem ali uma conversa com o staff do Carille e quer que o Carille se resolva com o Santos. Portanto, se o Carille chegar a um consenso com o Santos para se desligar lá, ele pode sim ainda vir para o Corinthians. Carille não está descartado e a diretoria aqui gostaria de tê-lo comandando o time. Hoje, acabou de chegar essa informação para mim, ele está num jogo do Santos e ele disse à repórter ali do campo que essa situação está sendo liderada pelo empresário dele. Ou seja, o Carille confirmou que isso não está descartado. Ele não bateu o martelo, olha, eu estou aqui focado só no jogo e ponto final. Não, ele disse que estava ali preocupado com o jogo e que isso estava sendo resolvido pelo empresário. Ou seja, exatamente o que a gente vem noticiando aqui. Portanto, o Carille não está descartado. Ramon Dias agora começa a ficar mais distante. O Corinthians já tinha um acordo com o Ramon Dias, mas lembra que eu comentei ontem? Está faltando uma atitude do Corinthians e isso está incomodando o Ramon Dias e o seu staff. Ramon Dias entende que está ali de plano B, de plano C, tem tudo para fechar e o Corinthians não fecha, não liga, não chama. E isso está incomodando o Ramon Dias, que o que eu soube, talvez esteja pensando já em não aceitar mais uma eventual proposta do Corinthians, porque está incomodado de ficar esperando. Chegar a um acordo, mas não chega o chamado para vir trabalhar, então ele está incomodado de ser talvez ali o plano B, o plano C. É um nome que estava bem quente, que começa a esfriar. E a última informação, essa informação de hoje, dessa sexta-feira, é de que por causa dessa complexidade toda e também por causa da pressa do Corinthians, o clube está começando a olhar de novo para o mercado e, quem sabe, definir um novo alvo. A informação que chegou para mim é: não se surpreenda se surgir aí um novo nome para comandar o Corinthians, porque a diretoria do Corinthians está avaliando sim se aproximar, definir um alvo, um novo alvo e, quem sabe, fazer uma proposta por um nome que não é nenhum destes que a gente tem comentado durante a semana, Marina. Então, vamos aguardar para ver se o Corinthians vai ter aí a tal da criatividade para encontrar um novo nome que não seja nem Ramon Dias, nem Fábio Carille. Agora sim, né? Podemos falar um pouquinho de Corinthians, né? O Garrafa quer falar rapidinho com o Salazar, Garrafa? Quero Vamos sim. chamar o Salazar aqui de novo, então. O Salazar, quando você fala que o Corinthians pode começar a olhar para o mercado, eu vou lhe fazer uma pergunta, se você obviamente tiver a informação, você é bem informado sobre o Corinthians, eu sei que você vai me responder. Lá, a gente se lembra no Campeonato Paulista lá atrás, que o nome do Zanardi, na saída no Mano, foi o primeiro nome da lista e ele só não assumiu o Corinthians porque o regulamento não permitia que um treinador que estava treinando uma equipe na competição treinasse outro clube na mesma competição. O Zanardi pode ser um desse nome observado fora de Carille e Ramon Dias, Salazar? Não, Garrafa, a informação que eu tenho é que a diretoria descartou já o nome do Zanardi e aí pode ficar estranho, né? Era o principal nome lá no começo do ano e agora não querem mais. O que aqui dentro eu escuto de que é um novo momento, uma nova situação, de que o Corinthians precisa nesse momento de um técnico com mais casca, mais renomado, com mais experiência, que de preferência já conheça a Série A, que de preferência já conheça o clube e também teve aquela relação ali que levantou alguns questionamentos, a relação do Zanardi com o Augusto Melo no passado aqui no próprio Corinthians. Então, para evitar também esse desgaste, esse problema e por causa de tudo mais que eu expliquei, o nome do Zanardi nesse momento está descartado, Garrafa. Perfeito, obrigado. Então, Bacérgio, o Corinthians, como o desenho que fez o Salazar, é o seguinte: o Corinthians tem que dar um prazo para o Carille para não perder também o Ramon, porque senão vai ficar sem os dois. Aí é um erro dessa diretoria, tem que resolver rapidamente, é o Corinthians. Não dá para ficar esperando muito. Você pode, filho? Então você tem até amanhã, meio-dia, para responder se quer ou não. Resolve aí com o Santos. Você não pode. Você pode, fulano? Você pode, Ramon? Pode. Então vem você. Não pode nenhum dos dois, vamos pro mercado. O Corinthians precisa de um técnico. A diretoria tá perdidinha. É isso. Resumindo, Bacérgio, é isso, né?
E ó, amanhã tem jogo de São Paulo pelo Brasileirão. Quem vai trazer as notícias do Tricolor pra gente é o José Paz. Boa noite, Zé. Conta pra gente quem deve ser o titular contra o Fortaleza. Fala, Marina, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Pois é, tem jogo importante amanhã contra o Red Bull Bragantino, às 20 horas, o famoso 8 da noite lá no estádio do Morumbis. Estarei lá trazendo tudo pra vocês no Mesa Redonda com Osmar Garrafa no próximo domingo. Hoje aqui o São Paulo fez o último treinamento visando essa partida e esse jogo contra o Red Bull Bragantino vai ser o último de uma série de 9 partidas em 35 dias por parte do São Paulo, então encerrando uma maratona aí. O São Paulo teve altos e baixos, é bem verdade, mais altos do que baixos, mas vai ter um jogo importante pela 15ª rodada. O São Paulo, que é o 5º colocado do Campeonato Brasileiro, tem 24 pontos, tá só a 6 do Flamengo, que é o líder geral da competição. Para esse jogo, o técnico Luiz Ubeldia terá alguns desfalques, inclusive ele vai ser desfalque, está suspenso para esse jogo, assim como o Caleri e também o Ferreirinha. O Luciano volta de suspensão, o Bobadilha volta da seleção do Paraguai, porque a seleção do Paraguai já foi eliminada na Copa América, se apresenta amanhã aqui, a ver se ele vai para o jogo ou não, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. O Rafinha, recuperado de uma fratura na fíbula, mais de 3 meses fora, também pode ficar no banco de reservas nessa partida. Então vamos conferir aí um provável São Paulo para amanhã, com Jandrei no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e também o Wellington, daqui a pouquinho eu falo sobre o Wellington, Luiz Gustavo, Alisson, Luciano, Lucas, Wellington Rato, pode ser que seja o Nestor ali também naquele lado, e lá na frente André Silva ou Juan. Sobre o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, tem tudo bem encaminhado com o Southampton, lá da Inglaterra, para um contrato de 4 temporadas. Eu venho dizendo aqui no Gazeta Esportiva ao longo dos últimos meses, a renovação dele com o São Paulo muito travada. O São Paulo já fez mais de 5 propostas para renovar o contrato desse jogador, que é cria aqui do São Paulo. A renovação travou e agora está só na parte burocrática para que o Wellington então assine por 4 temporadas e vá no começo do ano que vem lá para a Inglaterra. É bem verdade que o Southampton tenta aí uma liberação para que o Wellington vá já agora nessa janela de meio de ano, mas o São Paulo obviamente tem 6 meses de contrato com o jogador, vai querer uma compensação financeira para liberar o jogador já agora neste mês de julho. Vamos ter que esperar um pouquinho, mas confirmando a informação que a gente vem dizendo nos últimos meses, muito provavelmente o Wellington não vestirá a camisa do São Paulo na temporada de 2026 e até por isso, de 2025, perdão, e até por isso o São Paulo está no mercado e o Lisieiro, que voltou de empréstimo lá do Yverdon da Suíça, fez a base como lateral esquerdo, está sendo olhado pelo técnico Luiz Ubeldia e pode ser que ele continue aqui no São Paulo, não seja reemprestado, não seja emprestado mais uma vez e seja utilizado na lateral esquerda, porque hoje o São Paulo só tem o Wellington e o Patrick ali para a função e olha com muito carinho para o Alexandro, quem sabe tentar contratar esse jogador. O irmão do Alexandro já postou no Instagram, que vem coisa boa por aí, botou as cores do São Paulo lá, mas calma, porque nesse momento o Alexandro já disse quer continuar na Europa, tá bom, Marina? Devolvo para você, beijo grande e tchau! Valeu, Zé, beijo, bom trabalho amanhã. Bacégio, essa lateral esquerda aí? Pois é, o São Paulo acabou priorizando, né, a ascensão do Caio Paulista no ano passado, foi passado para trás e aí o Wellington se sentindo desvalorizado desde essa época, com salário consideravelmente inferior ao do restante do elenco, tem o seu direito de procurar novas oportunidades, de acreditar que fora do São Paulo ele vai ser mais reconhecido e melhor remunerado. Faz parte, o futebol hoje é negócio, o São Paulo, é verdade, revelou esse jogador, mas hoje o jogador opta por sair. Boa sorte ao Wellington. Jogo Espanha, já estão me mandando aqui, Marcelo Bassett, para ir para a enquete, porque, resultado, Brasil vai conseguir se classificar para a próxima fase da Copa América? A maioria respondeu que não, com 54% dos votos. Fim de papo por aqui, o Gazeta Esportiva vai voltar na segunda-feira, mas domingo tem mesa redonda com a presença do ex-jogador Tadei e toda a repercussão da rodada, junto com o Garrafa e o Marcelo Bassett, que vão estar na bancada. Obrigada, viu, meninos? Bom final de semana para vocês e na sequência agora, Jornal da Gazeta. Beijo!